Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo ou assistindo a esse podcast. Esse é o RH Gestor Podcasts, o podcast da RH Gestor. Nós somos uma empresa de tecnologia para gestão de processos, aí na área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Então, por meio do nosso software, que leva o nome da empresa também, o RH Gestor, o RH faz toda a gestão do ciclo de vida do colaborador dentro da organização, passando aí pelos principais subsistemas de RH, então recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, People Analytics e muito mais. Se você ainda não conhece RH Gestor, está chegando agora aqui no nosso podcast, vou pedir para você que você aponte aí a câmera do seu celular para o código QR Code que está aparecendo na tela e agende aí uma demonstração gratuita com o nosso time para conhecer aí um pouquinho mais das nossas soluções. E olha, o episódio de hoje está imperdível, está muito legal. Vou falar um pouquinho aqui do nosso convidado antes de apresentar aí ele para vocês. Então, o nosso convidado de hoje, ele atua há mais de 20 anos aí na área de tecnologia da informação. Ele tem formação em informática, também em gestão de empresas. Ele tem aí uma passagem extensa aí por empresas de tecnologia. Hoje ele atua no grupo DB1 como gerente comercial do Dux, que é um software aí voltado para a gestão de benefícios que faz parte aí desse ecossistema de fintechs do grupo DB1. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Ivan Rezende. Tudo bem? Tudo bem, Evandro. Obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz em poder estar participando com vocês. Ivan, eu que agradeço, tá? Inclusive, queria agradecer a DB1. DB1 se tornou uma grande parceira aqui do nosso podcast, Então, já queria deixar aí o nosso agradecimento à DB1 mais uma vez. E a você, Ivan, que tirou um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que tempo é precioso para estar aqui um pouquinho com a gente hoje. Legal, vamos aproveitar esse tempo falando de coisa importante, De remuneração, Legal. Hoje a gente vai falar sobre estratégias inteligentes de remuneração, Então você que está aí acompanhando a gente, você quer saber sobre tendências, desafios, soluções inovadoras para garantir, aí que as políticas de remuneração da sua empresa estejam alinhadas, com as necessidades tanto da empresa quanto do colaborador, entender melhores práticas, benefícios flexíveis, salário sob demanda, muita coisa a gente vai falar aqui hoje. Ivan, eu quero começar com uma pergunta assim para a gente entender aonde a gente está mexendo, em que cenário a gente está. Então, que tipo de problema ou desafio mais comum você encontra aí no mercado quando a gente fala de remuneração? Legal. Então, normalmente quando a gente vai para o mercado, e a gente questiona nos RHs das empresas, as situações, a gente identifica alguns problemas, que são justamente esses problemas para que o Dux nasceu para resolver, O primeiro deles é as empresas, as pessoas, elas desconhecem a legislação em relação do que é possível você estar oferecendo de benefícios ou não dentro da lei, Então, esse é um cenário bem comum. Como elas desconhecem, elas também desconhecem soluções que resolvem situações que são dentro da lei, E isso gera alguns tipos de problemas lá dentro da empresa, A primeira delas é você estar pagando mais encargos trabalhistas do que precisaria, Então, esse é um primeiro deles. O segundo é você estar assumindo mais riscos trabalhistas também, Com riscos de ações judiciais e tal, do que precisaria. E o terceiro é você ter o colaborador lá que está no nível de satisfação que não está tão legal também, Que você poderia estar melhorando, pode estar melhorando, e como você desconhece, qualquer coisa que você muda ali no RH, a parte jurídica está sempre muito próxima do que pode e do que não pode, Normalmente quando a gente vai fazer algo que melhora o nosso risco jurídico, normalmente isso diminui a satisfação do colaborador. E hoje eu vou mostrar para vocês que a balança nem sempre é assim. A gente pode adotar coisas que melhoram nosso nível de segurança jurídica e também aumenta a satisfação do colaborador ao mesmo tempo. Tá, entendemos então um pouquinho desse cenário, entendemos os desafios. E quando a gente fala em tendência, o que a gente pode citar aí de tendências no mercado hoje, quando a gente fala em remuneração inteligente?
Legal. Então, a tendência hoje é o seguinte, né? É dar mais autonomia para o colaborador nas decisões dele, né? Então, isso vai desde os benefícios que você oferece, né? Aí onde que entra a questão dos benefícios flexíveis, tá? E também, por que não, até ele decidir quando que ele quer receber o salário dele, que é o salário sob demanda, né? Então, essas eu diria que são tendências que estão indo e não vão mais voltar, né? É um caminho sem volta, né? Porque é algo que atende à legislação, aumenta a satisfação do colaborador, economiza encargos para a empresa, diminui o trabalho do RH, por que não, né? Então, são soluções assim que são sem voltas, na minha opinião. Tá. Ivan, o nosso podcast, ele fura um pouquinho aí a bolha do RH, né? Então, não só o profissional de RH, mas de gestão, como também o próprio colaborador, né? É a nossa audiência, né? Então, acho que seria interessante, aí você citou como tendência, né? Tanto o salário sob demanda, quanto Sim. os benefícios flexíveis. Vamos explicar para quem não sabe o que é isso? Tá, legal. Então, assim, eu acho que antes, Evandro, é importante a gente pautar a nossa conversa na parte legal dela, né? Da onde que tudo isso é possível, né? Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, que trouxe muita segurança, né? Muito mais segurança do que tínhamos até então, né? E lá no artigo 457 dessa reforma trabalhista, a lei ela é explícita e ela permite, né, na questão da parte de benefícios, né, pagar, um grande resumo, né? 3 coisas, né? A gente está falando de, primeira delas, de auxílio alimentação, segunda delas, ajuda de custo e terceira, premiação. E ela diz claramente lá que esse, né, tipo de pagamento, mesmo que de forma recorrente, elas são livres de encargos trabalhistas e previdenciários, tá? Então isso acaba isentando de encargos tanto a empresa quanto o colaborador também, né? Então a gente utiliza dessa parte legal para falar sobre o benefício flexível. O benefício flexível, né? O que é o benefício flexível? Nada mais é, né? Hoje a gente oferece, a lei também ela é explícita dizendo que auxílio alimentação e ajuda de custo é vedado o pagamento em dinheiro, então outro meio de pagamento poderia ser feito. Então no nosso caso a gente atua com cartão, com a bandeira Mastercard, né? Então a gente oferece numa solução como essa todas as categorias que se enquadram no que a lei prevê, né? De auxílio alimentação, ajuda de custo e premiação, tá? Então dentro dessas opções, veja só onde que a pessoa ela pode consumir o benefício dela, né? E ela pode escolher, né, onde consumir. Ela pode no seu vale alimentação com a bandeira Master, né? Em qualquer mercado, né? Qualquer açougue, hortifrutis, no caso do refeição, em qualquer lanchonete, restaurante. A gente também tem a categoria de qualidade de vida. Essa categoria de qualidade de vida ela consegue consumir em farmácias, academias, médicos, dentistas, né? Também temos a categoria de educação, que a pessoa consegue pagar uma faculdade, uma creche, consumir algum curso online. Temos a categoria também de cultura, que a pessoa consegue consumir streaming de vídeo, streaming de áudio, né? A gente também tem a categoria de home office, ela pode direcionar esse valor para ajudar algum custo com telefone, né? Celular, recargas, também com contas de casa, de energia, de luz. Temos a categoria de mobilidade, que ela pode utilizar um app, né, de mobilidade tipo Uber, 99, posto de combustível, passagens aéreas, rodoviárias. Então veja, então só aqui, né, a gente conversando a gente vê o tanto de lugares que é possível gastar. E a gente também tem a categoria de premiação, que a lei também prevê a premiação, que essa é uma categoria livre, né? Efetivamente qualquer lugar que aceita o Mastercard ele vai ter aceitação também. Quando eu penso assim, eu sou um RH e eu quero planejar, né? Eu quero planejar essa política de remuneração Legal. da empresa, né? Com esse leque de opções aí, né? Sim. Por onde que eu começo? Então, Evandro, essa é uma dúvida bem interessante, porque se você mandar, né? A gente vai em muitos RHs que eles falam, nossa, eu mandei uma pesquisa, mas cada um quer uma coisa, né? É justamente isso, né? Isso acontece muito. Acontece muito, porque assim, você tem pessoas que estão em momentos diferentes na vida, né?
Então, você tem desde a pessoa que está começando a carreira agora, que agora a prioridade dela, de repente, é pagar uma faculdade, né? E você tem aquela pessoa que já está mais avançada na carreira, que já tem filhos, que de repente a prioridade pode ser pagar um auxílio creche, alguma coisa nesse sentido, né? Então, na hora que você vai definir os benefícios, a maneira mais tradicional, né, é verificar, né, como que é o perfil dos seus colaboradores e definir aquele tipo de benefício que mais se enquadra. Mas na prática acontece que todo mundo, né, sempre alguém vai reclamar falando que não usa, né? Então isso já aconteceu onde eu trabalhei, né? Acontece em vários lugares aí também. Então existem empresas que oferecem um vale creche e a pessoa que não tem filho, como fica, né? Tem empresas que oferecem o benefício também do plano odontológico, mas tem pessoas que preferem ir no seu dentista particular de preferência, né? E também não usa o benefício. E aí, como fica? Então, na prática, você fica a empresa gastando recursos em benefícios que não atendem a maioria, né? Então, o segredo aqui aqui, a nossa solução do benefício flexível, do Dux, ele atende plenamente, porque a empresa, ela pode destinar um valor, né, de benefícios, onde que o próprio colaborador, ele consegue fazer essas escolhas, né? Da onde que ele vai dar o direcionamento dentro das categorias que são permitidas pela lei. Tá? Então, isso é o mais legal, porque assim ele consegue atender desde a pessoa que está iniciando a carreira, desde aquele que está em outra etapa da vida, né, que tem outro tipo de custo, então ele atende na integralidade. Né? E a quantidade de lugares que passam, a sensação do colaborador é que passa em qualquer lugar. É muito comum quando a gente fala onde passa, as pessoas perguntarem, mas onde não passa, né, efetivamente? Né? Então, porque todo mundo tem esses custos de vida que dá um direcionamento mais fácil. Né? Então, em um primeiro momento, separando em etapas para esse planejamento, né, o momento ideal, né, seria no momento da contratação da primeira pessoa. Um exemplo, esse seria o ideal, mas não é isso sempre que acontece. Essa né? empresa, já estou criando já estou criando. E como que funciona, né? Vamos pensar desse cenário, porque esse é um cenário ideal. A gente sabe que nem sempre a gente está nesse cenário ideal nas empresas, mas vamos pensar nesse cenário ideal, porque depois são passos para chegar nesse cenário ideal, né? Então, o cenário ideal é você estabelecer... por exemplo, vou trazer aqui um exemplo. Eu sei que tem pessoas, né, de todos os ramos aqui, mas a gente precisa trazer um para exemplificar. Vamos trazer um ramo aí do varejo. O ramo do varejo, ele tem um salário mínimo ali, né, aproximado ali de R$ 1.500, R$ 1.600. Só que a gente sabe, né, quem aí do varejo sabe que se a gente contratar alguém por esse valor, é só questão de tempo para a pessoa sair. Por quê? Porque não tem a retenção, né? Então, na verdade, apesar do salário mínimo ser esse, o salário de mercado que gira para aquela função é diferente, certo? Na prática, o que seria ideal nesse momento? Eu estabelecer o mínimo para a pessoa, né? E esse mínimo ali na folha, um exemplo, né? De R$ 1.600, que é esse salário mínimo. E se... Isso independente do cargo. Na verdade, para cada cargo é necessário fazer uma análise de qual que é o padrão de mercado, né? Como que está o salário de mercado. Depois que você colocou o salário de mercado, você vai ter o valor que você vai reter a pessoa, certo? Então, por exemplo, nesse caso aí do varejo, o salário mínimo é R$ 1.600, só que o de mercado para reter é R$ 2.000, por exemplo. Então, eu tenho cerca aí de R$ 400 que teoricamente eu tinha que ofertar o quê? Na folha de pagamento, né? Aqui é onde que começa a estratégia de remuneração inteligente. Então, eu consigo, né, com uma solução como essa, que é Mastercard, tem ampla aceitação, você manter o teu salário sempre o próximo piso possível, né, e oferecer essa diferença, né, que se configure como auxílio de alimentação, ajuda de custo e premiação, como solução de benefícios, né? Porque na prática o colaborador ele vai ter a sensação que como se fosse dinheiro, porque ele usa aquele recurso para comer, né? Para os seus custos de vida. Então ele vai ter aquela sensação que é como se fosse salário, sem ser salário de fato. É um benefício, é uma ajuda de custo. Qual que é a vantagem disso? Gera economias de encargos para a empresa e gera economias de encargos para o funcionário também, né? Aqui a gente está dando um exemplo de uma função que é o salário mínimo, né? Mas dependendo da função, esse valor vai se elevando, né? De piso da categoria ou de valor de mercado,
que vai mudando as categorias de imposto de renda, né? Tanto o salário base quanto a alíquota, né? Então, isso muda drasticamente a liquidez do salário do colaborador lá na ponta, né? Então, a estratégia aqui é você manter o teu salário o mais enxuto possível, né? E você complementar com um benefício. E um benefício que ele é flexível na bandeira master, onde que a pessoa dá muitos usos, né? Então, isso gera muita economia de encargo para a empresa e também para o colaborador, tá? Isso no momento de contratar, né? Mas aí vem, Ivan, já estou todo mundo aqui contratado, né? Como que eu faço agora? A empresa já tem 100 colaboradores. Tenho 100 colaboradores, né? Como que funciona, né? Tem como começar de novo, né? Há essa possibilidade, né? Desde que tenha um acordo coletivo de trabalho e tal, com o sindicato, envolvendo o sindicato, há essa possibilidade, né? Mas o mais natural que as empresas fazem é o seguinte, né? São as renegociações salariais, né? De a partir de então já passar por um processo de estar oferecendo multibenefício também, né? E as novas contratações já estarem feitas de uma maneira correta, né? Você já adotando isso, né? Em algum momento a tua empresa já vai estar 100% equalizada. Então, isso é possível também, né? Já tem aqueles mais drásticos, né? Porque quando a empresa vê que, nossa, hoje eu estou pagando 1.000 a mais que eu precisaria estar pagando na folha, sendo que esses 1.000, parte disso, ou tudo isso, eu poderia estar oferecendo como benefício, a pessoa ia utilizar tal. Como que eu faço para dar um passo para trás, né? Aí a gente já está num cenário que a pessoa já está onerada, né? Então, o passo aí seria fazer um acordo coletivo de trabalho, né? No sindicato laboral e tal, que no final das contas, né, a economia que seria gerado, né, porque a gente está no cenário do Brasil, onde de uma linha geral, aquele famoso 1 para 1, né? A gente paga 2 de salário, custa 4 para a empresa e sobra 1.500 para a pessoa, né? Esse é o cálculo que o RH faz. Né? Esse é o cálculo, né? E esse cálculo é verdadeiro, muda um pouquinho mais, um pouquinho menos de acordo com cada ramo, mas esses são os nossos encargos trabalhistas e previdenciários, que custa mais para o empregador e sobra menos do bolso ali do colaborador, né? Então, o Dux, o que você paga no Dux? Você paga, o empregador paga uma vez só, sem os encargos, e o colaborador recebe na integralidade aquilo também, né? Então, é um negócio que todo mundo ganha, né? E você mantendo o teu salário mais enxuto possível e oferecendo qualquer diferença que você precisa ali, que se enquadre como benefício aí dentro da lei, né? Você poupa esse encargo do empresário e também do colaborador. Então, a liquidez do colaborador no final do mês ela é maior, né? Quando a gente fala até em retenção de talentos, Ivan, um colaborador trouxe para mim, por exemplo, que ele recebeu uma outra proposta. A empresa ela vai estudar lá se ela pode adequar o salário daquele colaborador, né, àquela proposta, né, fazer um aumento ali salarial, né? Sim. E aí ela identifica que não. Você está trazendo para a gente, por exemplo, que a empresa ela vai ter outras condições, até mesmo para bonificar os seus colaboradores. Perfeito. Né? Então, assim, eu quero reter esse meu colaborador, preciso fazer aqui um reajuste salarial para ele, posso dar essa diferença aí em benefício, né? Que querendo ou não, na real é uma coisa que ele vai usar de qualquer forma, né? Então ele tem despesas com o mercado, ele tem despesas com refeição, ele paga academia muitas vezes, e quando ele encontra a empresa encontra esse leque de opções em um mesmo lugar, né? Querendo ou não, ela está oferecendo essa qualidade de vida para o colaborador também e conseguindo reter mais ele. Perfeito, exatamente. Então, assim, o Dux, quando a gente pega alguns feedbacks, né, de colaboradores, avalia o Dux, o que você acredita, né? Nas empresas que a gente está, é muito comum a gente verificar, olha, os benefícios da empresa são bons, só que o que sobressai é o cartão de benefícios, que basicamente é um cartão de crédito que a gente usa em qualquer lugar e ainda pode fazer adiantamento salarial, sabe? Então, a sensação que o colaborador tem, estou falando de uma sensação, é que é isso que ele pode usar em qualquer lugar. Mas a gente respeita a legislação, porque a lei, de novo, prevê auxílio alimentação, ajuda de custo e premiação. E existem lugares que não se encaixam dentro dessas categorias, né? Então, a gente respeita tudo isso. Só que como tem muitos lugares e a bandeira ainda é master, que ele pode estar lá na cidadezinha, né? Que fica longe de tudo
e tem um mercadinho lá que aceita Master e vai conseguir aceitar, então a sensação que ele tem é que passa em qualquer lugar. E que é como se fosse salário líquido na mão dele, né? E isso acaba sendo uma ferramenta de atração, de retenção. Porque, veja, voltando lá no exemplo do varejo, né? Você pode estar, um exemplo, né? Salário mínimo 1.600, que custa 3.200 para o empregador, certo? Que você complementa ali com R$500, por exemplo, de Dux. Então, 3.200 mais 500 vai custar 3.700, né? Então, a pessoa está numa liquidez ali de 1.600 mais 500 de R$2.100. Se for um outro empregador que não usa Dux oferecer R$2.100 para ele, isso vai custar para o outro empregador, para o concorrente, R$4.200 e vai sobrar líquido menos para a pessoa ainda, porque os descontos ali, né, dos encargos trabalhistas previdenciários para o próprio colaborador ele é maior. Então veja, o Dux ele passa a ser muito estratégico, né, o benefício flexível ele passa a ser muito estratégico para que você aumente essa percepção de liquidez, não é nem só a percepção, essa realidade de liquidez no bolso do colaborador, sem que você tenha que gastar mais com isso. É bem legal, Evandro, porque a gente tem alguns feedbacks de empresa também, de RHs que chegaram Normalmente os RHs reclamam assim, olha, quando a gente vai pedir mais benefícios, é difícil conseguir aprovar orçamento para mais benefícios, né? E com uma solução como essa, a gente tem a opção de economizar, né? Então, veja, R$600 que você deixa de oferecer, um exemplo, no salário, você pode oferecer como ajuda de custo, sem, né, onerar a folha de pagamento, são R$600 que você está economizando para a empresa, de média, né? No ano, a gente está falando de R$7.200 para um colaborador, né? Uma empresa que tem 100 colaboradores, a gente está falando, né, de R$720 mil, quase R$1 milhão no ano. Então, veja, a gente está falando de um orçamento, nesse cenário, né, para 100 colaboradores, R$600, de R$720 mil no ano, que se tiver uma estratégia mais inteligente, né, a empresa não precisa pagar isso dos encargos trabalhistas e o colaborador também é poupado, né? Então, veja, a gente viu muitos RHs que chegaram assim no gestor e falaram, olha, se eu te economizar R$700 mil no ano, metade disso eu posso reverter em mais benefícios, né? Aí a pessoa, né, o gestor fica na dúvida, né? Como assim, né? Então quer dizer que eu vou economizar metade disso, então R$360 mil você vai me trazer no meu caixa, né, que vai deixar de gastar e ainda os funcionários vão ganhar 360 mil a mais, né? Então, claro que sim, né? Então, parece que inverteu isso, né? Em vez de você buscar recurso, você leva soluções de recurso. E isso é uma forma inteligente de ação dentro do RH, né? Algo que aumenta a satisfação do funcionário, olha só, né? Algo que, além de aumentar a satisfação do colaborador, também gera economia para a empresa, né? Então é um cenário perfeito aí. Quando a gente fala assim, você falou, né, de como que tá o mercado e tudo mais, né? E a gente vê que existem algumas empresas, né? Você falou já de algumas questões aí legais que fogem, né, da norma, né? Sim. Que, por exemplo, a empresa oferece um salário por fora para o seu colaborador. Sim. Talvez a gente precise ressaltar o quanto que isso é um risco. Sim. E o quanto, na real, ela vai estar fazendo a mesma coisa, só que dentro da lei, caso ela faça e ela implante, né, adote Sim. uma estratégia de remuneração mais inteligente. Sim. Por meio de benefícios e outros aí, né? Sim, Evandro, esse é um ponto muito importante que é muito comum ainda no mercado, né? É ilegal, mas a gente ouve falar aí de pagamentos aí por fora, né? Por que a empresa, os empresários, enfim, acabam fazendo isso? Para desonerar a folha, né? Para não ter os encargos trabalhistas e previdenciários. Só que o que poucas pessoas conhecem é que desde 2017 a lei prevê que você pode pagar auxílio alimentação e ajuda de custo de forma recorrente e ser isento, né, de encargos. Então, você vê uma solução de benefício flexível, que ele tem essa ampla aceitação, todas essas categorias, numa bandeira que aceita no Brasil todo, no momento da contratação, em vez de eu te contratar, Evandro, olha, vamos trabalhar comigo, tal, tem uma loja ali, R$1.600 mais 600 por fora, né? Em vez de oferecer isso, eu poderia estar oferecendo, Evandro, R$1.600, 600, você vai receber nesse cartãozinho aqui de benefícios que vai ser aceito em tais lugares, né?
Ah, é qualquer lugar que eu vou gastar? Não, ele tem, né, as regras dentro da legislação, mas é praticamente todos, né? Se não são todos, são praticamente todos. Aí a gente responde aquela pergunta de onde ele não passa. Isso, né? Então, assim, aonde que não passa, né, essa pergunta, né? Então, veja, a lei, ela fala de novo, né? Eu tô reforçando esses 3 pontos porque são pontos muito importantes, né? Que é onde que a gente entra, que é o que a lei prevê. Auxílio alimentação, ajuda de custo e premiação, né? Quando você fala de auxílio alimentação e ajuda de custo, você entra no âmbito de benefícios que a gente diz que elas são indenizatórias, né? Então, o que são? A pessoa vai ter aquele custo, seja para ir trabalhar na tua empresa ou seja para viver, para se manter vivo, né? Então, essas categorias, eu diria que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, ela tem esse tipo de custo. Então, ela é restrita a cenários como esse. Onde não passa, por exemplo, né? Não passa em loja de roupa, né? Não teria aceitação, por exemplo, né? Coisas que você gasta assim com loja de joias, coisas que a pessoa não precisa assim para estar se mantendo. É bem difícil trazer situações onde que não passam, né? Mas basicamente, vamos lá, para onde que passam? Para lugares onde que você precisa, no caso de alimentação, refeição. No caso de refeição, passa em aplicativos de entrega, de delivery, por exemplo, para você ter uma noção. No caso de mobilidade, também passa em Uber, posto de gasolina, passagens. Então, assim, na prática, de novo, é uma pergunta sempre muito difícil de responder, né? Onde não passa. Mas a gente tem uns exemplos mais concretos assim. O terceiro ponto é a premiação, né? Então, de novo, a lei auxílio alimentação, ajuda de custo e premiação. A lei prevê que você pode pagar premiação, inclusive em dinheiro, né? Então, o Dux tem uma categoria que é livre, que não faz nenhuma restrição. Justamente porque a lei prevê pagar em dinheiro e com dinheiro a pessoa dá o direcionamento que quiser. E ela pode usar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, o que é premiação, ela é livre, ela gasta em qualquer lugar. Qual a vantagem de se pagar, então, já que eu posso, né, pagar em dinheiro, qual a vantagem de se pagar na categoria de premiação? É um respaldo jurídico, né? Você tem um respaldo jurídico maior nesse sentido, né? De estar pagando ali numa categoria de premiação vinculada a uma política de premiação. Eu acho que esse é um ponto importante também. Ter essa política clara estabelecida. A gente está falando de premiação também, né? E você é um gerente comercial, Sim. Né? Então, o comercial é um setor ali, né? Que tem bonificação por metas, Sim. Que tem premiação, que tem ali uma remuneração talvez até diferenciada aí do restante da empresa, né? Como que a gente pensa nessa criação dessas políticas de remuneração inteligente, né? Quando a gente olha para esses departamentos em específico, até mesmo para o colaborador, né? Para aquilo que ele está produzindo, para essa individualidade. Legal. Evandro, vamos lá então, só recapitulando, né? Dentro das estratégias de remuneração, a gente falou do salário, né? O mais próximo, enxuto possível ali da categoria, até para desonerar a empresa e o colaborador. A gente falou dos benefícios flexíveis, né? Que você complementa o salário de mercado é possível complementar com benefício flexível. E a gente tem essa parte aí da premiação, tá? Antes de começar a falar de premiação, Evandro, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho lá na legislação, porque na dúvida é ela que nos traz, né? A lei, ela diz o seguinte para a premiação, Evandro, também lá na reforma trabalhista, no artigo 457 também, ela fala, olha, prêmio é uma liberalidade, né? E o que é liberalidade? É aquele valor que você paga no Natal, na Páscoa, não é de forma recorrente, né? Ou, caso ela seja de forma recorrente, a lei tem um ponto lá, fala, olha, premiação por desempenho além do ordinário, ou seja, desempenho extraordinário. Então, a pessoa está fazendo mais do que está sendo paga, foi contratada para fazer. Basicamente é isso, né? Então, quando a gente entra na parte da premiação, dentro da remuneração, ela é muito importante para essa individualidade que você trouxe, né? Porque a gente tem aquelas funções que, beleza, tem aquele vendedor ou tem aquele operador, né? Vamos para uma função mais operacional, né? Então tem aquele operador lá que o salário dele é o mesmo do amigo, só que o cara produz para 2, 3 pessoas, é muito comum isso.
E o legal é que a lei prevê pagar isso como desempenho extraordinário, porque a lei fala exatamente disso, né? Desempenho além do ordinário. É o cara que faz mais do que produz. Um cenário comum, um problema comum que a gente vê nas empresas é, às vezes, aumentar o salário dessa pessoa, desse indivíduo, na mesma função do amiguinho, que isso gera um problema jurídico também, né? Mesma função com valores diferentes. Então, a forma de resolver isso, e resolver essa parte da individualidade, é o prêmio por desempenho extraordinário. Então, tá. Baseado nisso, nessa parte jurídica, vamos pensar qual que é o medo de todo mundo, né? O medo, Ivan, como que eu faço para que, né, isso não seja configurado como salário, ter que pagar todos os encargos? Porque essa é a vantagem, né? Primeiro, é que isso seja um desempenho extraordinário, conforme a lei prevê. Então, no exemplo ali do operador, vou colocar um exemplo recente de uma fábrica, de uma confecção, né? Uma confecção de roupas, que esses dias implantou e a gente estava apoiando eles a definir, né? Então lá você tem um exemplo, né? O salário lá da costureira, que é padrão, né? Só que tem aquela costureira que produz para 2, 3. Qual que foi a solução lá? A solução foi definir o que é esse desempenho extraordinário. Então veja, para definir o que é extraordinário, primeiro preciso definir o que é ordinário, né? Então olha, uma costureira comum que eu remunero ela para fazer X peças de roupas. Aqui eu estou falando de um indicador qualquer, mas esse indicador na tua empresa você vai saber qual que é, né? No caso de costureira, quantidade de roupa por qualidade de retrabalho, né? No caso de um pedreiro, né? Quantidade de metros quadrados por retrabalho, enfim. No caso de uma empresa de TI, às vezes são horas previstas, planejadas, então cada setor vai ter o teu. Normalmente a gente seleciona 2 indicadores, um de quantidade e o outro de qualidade, né? Então, nesse cenário, a gente primeiro definiu aquilo que é ordinário. Então, olha, eu pago R$ 2.500 de salário, mais R$ 700 de ajuda de custo para uma costureira produzir X no mês, tá? Aquela que produzir além dessa quantidade vai ganhar X por peça, por exemplo. Então, aí você estabeleceu uma política, tá? Essa política ela é documentada, colaborador assina, empresa assina, né? E todo mês você controla isso, qual que é a produção dela, né? Então, olha, nesse mês ela produziu X peças de roupas, tanto além do ordinário, e por isso ela está ganhando uma premiação por desempenho ordinário de tal valor. Então, aí você consegue regularizar e remunerar a individualidade, tá? Isso também é possível no comercial, só que o comercial tem uma pimentinha aí, né? Que é o seguinte, né? A lei, ela fala que comissão é salário. Ela explicitamente enquadra que comissão é salário. Mas, Ivan, comercial ganha comissão, ela pode ganhar premiação? Sim, também, né? É muito importante que você tenha uma política de comissão, porque vendedor comercial ganha comissão, mas em vez de você só ter uma política de comissão que é gordinha desse tamanho e acaba onerando todo mundo, colaborador da empresa, você pode ter uma política de comissão diferente que você complementa também como premiação, premiando o cara que é fora da curva, né? Então, a dica tá aí, né? Utilizar da premiação, né, por desempenho extraordinário, algo dentro da lei que desempenho extraordinário mesmo, né? No caso de um comercial, por exemplo, eu posso ter metas. Porcentagem da venda é complicado, porque isso é comissão, efetivamente. Mas eu posso ter lá, o cara bateu a meta, vai ganhar um prêmio de plus, né? Bateu 120% da meta, um prêmio de tanto, né? E com esses valores você consegue incentivar a individualidade também. O cara que bate meta todo mês, premiar ele de uma forma diferenciada. O cara que supera a meta, arrebenta com a meta todo mês, em vez de você aumentar a meta para todo mundo que ninguém vai atingir, né? E gerar algum tipo de desmotivação nas pessoas, se você tem um cara fora da curva, você consegue estar premiando só ele, incentivando ele que é fora da curva e os demais também com a tua meta, né? Então você consegue ter esse jogo que é totalmente dentro da lei, né? E você resolve essa questão das individualidades aí dentro da lei e economizando encargo e deixando o colaborador mais satisfeito também. A gente está falando bastante de lei também, né? Da importância aí do RH, da empresa fazer tudo isso aí dentro da lei. Se eu sou um profissional, né, ali de gestão e tudo mais, que não tenho esse entendimento, né? Sim. Que tipo de orientação que eu posso buscar? Legal. Então, assim, veja, a gente fala bastante de legislação porque quando a gente mexe com salários e remuneração, necessário, né? É necessário, né? Tipo,
É muito comum, às vezes, a gente chegar nas empresas e o pessoal comentar, não, conversei com o meu jurídico e um cartão master que passa em qualquer lugar não pode. Realmente não pode, porque auxílio alimentação, né, auxílio refeição realmente não pode. Em primeiro lugar, é muito importante você que atua com remuneração, pega o artigo 457 da Reforma Trabalhista e dá uma lida nele. Primeiro de tudo, é você ter o conhecimento da lei com a tua interpretação. Segundo, normalmente as empresas são maiores, têm alguma assessoria jurídica também, né? Mas é importante você trazer, porque o que a gente vê? É muito comum nas empresas, tá, Evandro? Ah, não, eu falei lá pro meu advogado que é um cartão master, ele disse que não pode. Fica que não pode e acabou, né? É importante para o profissional de RH ele ter um entendimento do que aquela lei quis resolver. Por que aquela lei existe? Né? Se existe aquela lei, ela existe por algum motivo. Né? Então, a lei lá do artigo 457 fala, olha, auxílio alimentação, auxílio refeição e ajuda de custos, vedado pagamento em dinheiro. Por que é vedado o pagamento em dinheiro? O pagamento em dinheiro é vedado para ele não dar o direcionamento para que ele quiser. Ele ir lá e comprar uma roupa, por exemplo, com esse valor. Né? Então, é importante você controlar a finalidade desse recurso, que é o que a nossa aplicação faz. Né? Aquilo que você recarrega especificamente como auxílio alimentação, a direção vai ser auxílio alimentação. Né? O que é como ajuda de custo vai ser só entre as categorias de ajuda de custo. Então, isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente fica... como a gente não conhece a solução que está vindo, né, a gente fica refém de um contexto de mercado antigo, né, porque a gente que trabalha com inovação de tecnologia, até então, até existe uma solução como o Dux, o que existia era um cartão livre que passava em qualquer lugar master. E isso realmente, nesse contexto de auxílio alimentação e ajuda de custo, é proibido. E os advogados estão corretos, né? Só que tem coisa nova vindo por aí. Então, RH, né, se for RH, as pessoas que estão aí ouvindo, se for para dar uma dica de ouro, quando alguém bater na tua porta falando que tem uma solução que é legal e que resolve um problema, né, ouça, né, veja o que faz sentido, depois cheque, né, traga a equipe jurídica para conversar junto. É muito comum a gente conversar com a equipe jurídica das empresas e os advogados, eles falarem, nossa, isso sim, esse cartão funciona. Aquele lá que você usava daquele jeito, não, mas esse dessa forma funciona. Então, está aberto para as coisas novas que estão surgindo, né? Que isso que está chegando numa empresa, ele traz ali não só o RH, traz também o jurídico, então vocês promovem esse diálogo entre as áreas. Perfeito. Também. Então, é bem legal isso, porque a gente leva informação, novidades e sugestões, não só para o RH, mas também para o jurídico, né? Então, trazer esse contexto e mostrar para o jurídico, olha, isso, jurídico, que você tem preocupação, ela é importante, realmente precisa ser resolvido. E como que essa solução resolve isso? Dessa maneira, sabe? Então, promover esse diálogo, né, entre o fornecedor do benefício, o jurídico e o RH, as coisas começam a funcionar. Eu diria para você que, dessa maneira, tem empresas economizando milhares de reais, né? Tem funcionários também economizando bastante grana que estaria pagando, né, de encargo trabalhista, e RH com seus indicadores de atração, retenção e satisfação lá em cima por conta de uma mudança simples, que nem dá trabalho para implementar, né? Isso é importante. A gente costuma falar, Ivan, lá na RH Gestor, né, que a gente nasceu para solucionar problemas, né? RH Gestor Sim. existe para a solução de problemas, né? Então, existem dores ali do RH que precisam ser solucionadas, e aí nós desenvolvemos uma solução, acredito que seja assim, que isso faz parte aí do DNA de vocês também, e a gente gosta muito de trazer o RH para esse cenário de protagonismo, né? Então, do RH que traz resultados para a tua empresa, né? Então, assim, é legal esse tipo de feedback que você tem trazido, porque isso, inclusive, casa muito com aquilo que a gente costuma trazer também para o mercado, né? Você vê essa forma do mercado olhar para o RH, para a gestão de pessoas com carinho especial, Sim. vamos dizer assim. O mercado está olhando com mais cuidado aí para o RH. Isso é muito legal, Evandro. E eu diria para você, né, que está no RH, que leva soluções aí para o empresário, né?
O jogo vira quando você leva uma solução que leva economia para o empresário, né? E mais satisfação ao mesmo tempo para o colaborador e ao mesmo tempo diminui o risco jurídico da tua empresa também, porque empresas que fazem pagamento por fora não precisam mais, assim, pelo menos no momento da contratação, para que contratar? Para que pagar por fora? No momento de contratar, fala, olha, você vai receber, em vez de receber R$500 por fora, na contratação você define que ele vai ter esses 500 de ajuda de custo e auxílio alimentação. Então, veja, você tem uma solução que economiza encargo para a empresa, economiza encargo para o colaborador, né? Aumenta a satisfação do colaborador e diminui o risco jurídico da sua empresa, né? Então, veja que é uma mistura que só é coisa boa. E quando você chega com uma solução como essa para gestores, né, que olham o valor final lá do caixa, naquele exemplo, né, 100 colaboradores, né, R$600 por mês, 100 colaboradores dá 720 mil de economia no ano. Chega para um gestor e fala assim, olha, se eu te gerar 720 mil de economia no ano, você vai ficar feliz? Né? Quem não ficaria, né? Que é dinheiro limpo ali no caixa. Então, esse é um tipo de ferramenta que proporciona esse tipo de coisa. Para o RH fazer a diferença no resultado final lá da empresa, né? Com estratégias inteligentes de remuneração envolvendo uma adequação do valor que você ganha na tua folha de pagamento, o que você oferece como benefício, isso pode ser flexível também, e o que você oferece como premiação, que é o que a lei prevê. O legal é que tudo depende muito também da forma como o RH leva isso, né? Então, você trouxe um exemplo aí de uma forma como o RH pode argumentar aí para o teu gestor, né? Então, você não vai chegar lá na tua empresa falando assim, olha, queria trazer aqui essa opção aqui para os colaboradores. Quando você faz essa pergunta, né? Olha, se eu trouxesse aqui uma solução que vai te fazer aí economizar R$700 mil aí no ano, né? Você já vai sentar e falar assim... Me fale mais sobre isso, né? Me fale, que solução é essa, né? Então, Ivan, e quando a gente fala assim de salário sob demanda, né? A gente sabe que isso é uma outra solução que está em alta, né? Sim. O que é isso? Né? Legal. E quais são as vantagens aí do salário sob demanda? Veja, então, o Dux ele tem aquelas 3 missões ali, né? De diminuir encargos, diminuir o risco trabalhista e aumentar a satisfação, né? A gente vê que dentro da parte de aumentar a satisfação do colaborador e o engajamento dele com a empresa também, né? Porque a gente fala nos RHs, nem sempre é difícil contratar e reter pessoas. O difícil é contratar e reter pessoas boas, né? Então, quando a gente conversa com o RH, a gente vê, e com os colaboradores, a gente vê que uma demanda mais comum é ele ter autonomia. Autonomia é escolher os benefícios dele, onde que entra o benefício flexível, e por que não autonomia escolher quando que ele vai receber o salário dele, né? Hoje a maioria das empresas pagam mensalmente ou algumas quinzenalmente, né, o colaborador. O salário sob demanda, ele é uma mudança de paradigma, né? Então ele proporciona que o colaborador decida quando ele quer receber o dinheiro dos dias que ele já trabalhou, né? Então, como que a gente resolve isso, né? Basicamente, o colaborador, né, tem no aplicativo, ele entra lá no aplicativo, a gente está integrado com o sistema de folha, né? A gente integra com mais de 80 sistemas de folha de pagamento hoje atualmente, e a gente sabe qual que é o salário dele, a gente já sabe, se tiver o ponto online ali, a gente já sabe os dias trabalhados, se for banco de horas, a gente também já sabe, né? Então, a gente sabe os dias trabalhados dele, e com isso, a gente sabe o valor que ele já tem direito a receber. Ou seja, se você fizesse uma rescisão hoje dele, qual que é o valor que ele já teria direito de receber, né? Então, com essas informações, a qualquer momento ele pode entrar no aplicativo e pedir um adiantamento, né, dos valores que ele ia receber só lá na próxima data de pagamento, né, do salário dele, né? Isso é bem legal. A gente está tendo um feedback muito positivo, porque a gente fez algumas pesquisas, e tem até pesquisa do Serasa com isso aí também. 80% das famílias hoje têm algum tipo de dívida ou algum tipo de aperto financeiro. Então a gente está falando, olha, você sabia que estatisticamente, né, no teu quadro de colaboradores, de cada 10, 8 tem algum tipo de aperto financeiro, que acontece e que é comum acontecer, ou tem algum tipo de dívida. E a gente vê que se você tivesse, quando você está apertado, você vai aonde?
Ó, esse mês, por exemplo, a gente teve um janeiro interminável aí, né, Evandro? Esse último janeiro foi interminável. Parece um ano, né? Um ano, né? E teve gente que disse que teve o combo, além de ter as férias, o janeiro interminável, ainda teve o combo do parente em casa ainda, né? Então, veja, na hora que junta tudo isso, vem gastos não previstos. É comum a gente ter gastos não previstos, né? O carro estraga, tô fazendo uma mudança, vou gastar muito com a minha mudança, né? Quando a gente muda, a gente não imagina que às vezes vai ter que comprar um chuveiro, gastar com encanador. Então, são gastos que não estão ali na nossa rotina. E qual que é o cenário mais comum? Às vezes, deixar de pagar um cartão de crédito, né? E isso gera endividamento. Eu ir no banco, me apertou R$300 no mês, eu vou no banco, né? Se você for lá no banco e pedir R$300, você sai de lá com uma dívida de 2 anos de R$300, né? E gerando mais endividamento. Sendo que esses R$300 poderia ser resolvido como? Putz, olha, que dia que é hoje do mês? Né? Hoje é dia 20, por exemplo. Né? Eu já tenho 20 dias trabalhados, eu já tenho um crédito lá. Eu já poderia pedir um adiantamento, mas eu não vou pedir por quê? Porque não é processo da empresa, não vou encher o saco, né? Ele pode simplesmente ir lá no aplicativo que a gente adianta para ele. Ele não vai pedir para a empresa. Não. Né? Então é o Dux que faz esse adiantamento, né? E ele recebe isso em instantes, Evandro, são segundos, né? A gente tem relatos aí de pessoas que às vezes está ali no mercado, faltou um dinheirinho, pede ali e já cai na hora, né? E ela já pode fazer o Pix, enfim, já pode, caso ela tenha um cartão Dux, ela já possa gastar. Então isso é bem legal porque salva, né? A palavra salvar é um dos feedbacks que a gente tem, me salvou no final do mês, nesse aperto, né? Então salva a pessoa nesses momentos de apertos financeiros, né? Porque, veja, às vezes tem empresa, tem RH que vai falar, mas isso é problema do meu funcionário. Não, não é. Sabe por quê? Porque se esse funcionário tiver um aperto financeiro ali no meio do mês, ele vai passar o restante do mês preocupado, com baixa produtividade, pensando como que ele vai resolver aquilo. Isso cai no colo da própria empresa, né? Eu tenho certeza que tem muita gente aí que hoje mesmo deve ter gente ido lá no RH reclamar que ganha pouco, né? O sintoma do ganha pouco é a pessoa que está endividada, efetivamente, né? Que ela acaba tendo que se endividar para comprar algumas coisas nessas horas de aperto e isso vira uma bola de neve. E com o salário sob demanda, a gente tem um cenário onde que a pessoa, no caso de um aperto, ela não precisa se endividar, ela ganha um adiantamento que já vem descontado ali no próximo salário, né? Isso é bem legal. Outra coisa legal do salário sob demanda, que além de evitar o endividamento, também é uma estratégia de sair do endividamento. Então a gente vê feedbacks de pessoas, Evandro, que hoje às vezes tem uma fatura de cartão de crédito não paga, que aquilo ali 300%, 400% ao ano, né? Um juros altíssimo, que ela pede um adiantamento para quitar aquilo e evitar esse tipo de juros que vai se acumulando, né? E a gente também tem um cenário das pessoas que não estão endividadas, também não vão ser endividadas tão cedo e já usam isso para poupar dinheiro. Como? Vou fazer uma compra de uma geladeira, de um micro-ondas, alguma coisa assim. O meu poder de barganha negociando à vista é muito diferente de pagando no cartão, né? Então as pessoas, elas pedem o adiantamento, negociam à vista, ganham, né, um belo de um desconto ali e que acaba compensando bastante. Então é legal que ele ajuda nos cenários, em todos os cenários possíveis, das que não estão endividadas, das que estão endividadas e nas que vão passar longe desse endividamento e que barganham aí numa compra à vista, né? Então é uma solução bem legal que você traz toda a autonomia, né, para as pessoas, né? Então acho que essa é a palavra-chave, né? Dar autonomia para as pessoas, né? Quando é melhor o que benefício é melhor receber e quando é melhor receber o meu salário. Talvez seja até importante ressaltar que esse valor ele não é um empréstimo, né? Ele é um crédito aí que o colaborador ele vai ter, né? E assim, se ele for, na maioria das empresas, né, você vai pedir um adiantamento salarial, né? Você tem uma data para fazer isso, tem um valor, né? E aí você já está falando de algo diferente, né? Então ele não vai precisar recorrer até a empresa, ele não vai precisar cair nessa questão do endividamento e a empresa também de lidar com a baixa produtividade, talvez, com a insatisfação, né? Um colaborador insatisfeito e achando que ele ganha pouco, né? Endividado ali com essa sensação ali já no meio do mês, ele vai procurar um outro emprego, ele vai começar a levar esses questionamentos para a gestão dele. Sim. A gente está falando de algo que vai impactar nessa satisfação, né? Perfeito. E aí, casando com isso, né? Como que a gente consegue medir essa satisfação, né? Então, como que a empresa mede essa satisfação com tudo isso que a gente já está falando, né? Com essa questão da remuneração
mais inteligente, do salário sob demanda, dos próprios benefícios, como que eu, RH, faço, né? Tiro essas medidas, né, de que isso de fato está satisfazendo aí os meus colaboradores. Legal. O RH, ele é um dos setores que, quando você define medir algo, né, normalmente você já tem a rádio peão ali já te dando os feedback das coisas, né? Então, veja, quanto ao endividamento, Evandro, não é algo, como que eu posso dizer, não é algo tão simples de se medir, né? Se você fizer uma pesquisa na tua empresa, quantos estão endividados, né? Dificilmente uma pessoa vai falar que está endividada, até dentro da própria família, né? E no ambiente de trabalho, mas ela está, né? Então, medir o quanto que está diminuindo o endividamento acaba sendo mais complicado. Mas a gente já fez essas pesquisas e o número é de 80%. Então, normalmente, do endividamento, né, que é importante, né? Isso que você trouxe é algo bem importante. Qual que é o meu cenário atual? Vou implementar uma ferramenta e quanto que isso vai melhorar, né? No primeiro momento é importante fazer uma pesquisa, né, de endividamento. E no segundo momento, após a adoção das ferramentas, é perguntar o quanto isso te ajuda a evitar, né, o endividamento, né, de quem usa efetivamente. Porque, veja, não é todo mundo que usa. A gente vê que quem está usando não é a pessoa que só quer adiantar o valor e está adiantando porque não precisa dele. É a pessoa que realmente precisa. Tem um real motivo. Um real motivo. E quando a pessoa ela tem um real motivo, Evandro, o filho ficou doente, precisa comprar um antibiótico caro, ela faz qualquer coisa. Né? Ela vai no banco, paga a taxa de juros que for, né? Ela vai a agiotas, né? Ela vai. Né? Se tem um real motivo, ela vai atrás. Né? E você dá essa opção para o colaborador é algo muito diferenciado. Então, as principais maneiras de medir que a gente tem, né? A gente coleta feedbacks desses colaboradores, né? Do que estão usando. A gente pega a satisfação da velocidade, porque a gente se posiciona no salário sob demanda como ele sendo rápido, né? Então, rápido, o que você imagina como rápido, né? Pra já. Segundos, né? Tô precisando agora, caiu. Então, a gente mede isso também, né? Hoje, o nosso recorde de demora, né? Quando a pessoa pede pelo aplicativo, são de 35 segundos. Então, veja, todas as transações até hoje levaram até 35 segundos após o pedido para o dinheiro cair lá na conta do colaborador. Então, isso é uma forma de medir, tá? Em relação do salário sob demanda. Só que isso vai impactar em todas as estatísticas e indicadores do RH. Porque você veja, quando a gente fala de política de remuneração, de benefício flexível, no caso do salário sob demanda, são soluções que impactam no indicador de atração, de retenção. Você tem muito mais condição de preencher uma vaga do que o teu concorrente oferecendo uma carteira de benefícios mais adequada, que não necessariamente significa mais custo para a empresa, pelo contrário, mais economia, né? Isso melhora o teu indicador de atração, né? O teu indicador de retenção, a pessoa também não vai deixar de sair da sua empresa por pouca coisa, porque ali ele vê que ele realmente líquido no final do mês, para ele sobra mais, né? E ele tem um salário sob demanda, que ele pode receber a qualquer momento do mês, né? Então isso gera um indicador de atração, né? E você tem a própria satisfação do colaborador, né? É bem incrível que quando a gente vai lá em ferramentas de avaliação, tipo o Glassdoor, a gente pega os nossos clientes, né, que usam o Dux, a gente tem uma parte lá da parte de benefício, de remuneração, como que é os feedbacks. É muito interessante, porque 80% das respostas, né, das empresas que são os nossos clientes que estão lá, falam que o principal benefício da empresa é o Dux, é um cartão flexível, né, e que pode fazer adiantamento em qualquer horário. Então, veja, tem gente que critica, tipo assim, os benefícios poderiam ser melhores e tal, mas tem um negócio que é legal, que é isso daí, né? Então, se agradar os 100% é muito difícil. Então, eles criticam os benefícios da empresa, acho que poderiam ser melhores, mas eles ainda consideram o Dux como sendo a melhor coisa dos benefícios que tem lá, né? Tipo, olha, os benefícios poderiam ser melhores, né? Tão legal, mas o Dux é um negócio legal. Só poderia fazer uma recarguinha maior, né? Mas é uma solução legal, né? Então, isso é bem comum, tá? Então, basicamente, veja, a melhor forma de medir
essas soluções são os indicadores que o RH já mede lá, de atração, retenção, né, de satisfação do colaborador. Isso impacta e cria uma cultura organizacional muito forte. Isso tem sendo... se você tem um sonho de criar na tua empresa aquela cultura organizacional, né, eu diria que essas são... se eu estivesse começando a empresa agora, era por onde eu começaria, né, de ter essa no dia zero, com um colaborador, você já consegue implementar isso, né, Ivan? Então, fica mais fácil, né? Não, Ivan, mas a gente já está no dia 5.000, né? Como que funciona agora, né? Ainda, o quanto antes, melhor, né? Porque a tendência da empresa, né, se ela for sustentável, é ela crescer, né? E quanto mais cresce, mais difícil fica para mudar. Então, o momento sempre é agora, né? Legal que a gente está falando de algo que vai impactar ali em todos os subsistemas, né? Então, que vai impactar ali no recrutamento e seleção, né, em você ser mais competitivo aí para o teu recrutamento, né, para os seus processos, no engajamento ali, na retenção. Então, a gente está falando de todo o ciclo de vida, né, aí do colaborador também. E você trouxe alguns feedbacks já, né, sobre algumas histórias, né, de sucesso, né, mas eu queria ouvir aí um pouquinho mais, se você tem alguma assim que, essa aqui me chamou muito a atenção, né, de um RH que era assim, ficou assim depois que implantou aí uma política uma estratégia, né, de remuneração mais inteligente. Tá, legal. Bom, vou falar aqui de um cenário de uma empresa também que pagava ela pagava premiações, né, só que ela pagava por fora, né, e isso estava gerando instabilidade jurídica, né, porque quando você paga por fora, é ilegal e o colaborador ele não é besta, né? Ele sabe que aquilo é ilegal. E que lá na frente apertou, se ele tiver que tirar de algum lugar, você corre sério risco dele tirar dali, né? E talvez ele até aceite, né, nesse momento inicial, mas sabe. Ele sabe, ele vai aceitar no momento inicial, mas a gente costuma brincar, né? O que dá problema não é o colaborador, é o ex, né? É o ex-colaborador. Então, é importante que você tenha políticas adequadas que também tratem o ex-colaborador, né? Então, a gente atuou num cenário como esse, onde ele pagava muita premiação por fora. Era questão, assim, no mês chegava a milhões de reais, né? Onde que ele distribuía isso como premiação. Quando a gente chegou, Evandro, a primeira coisa que a gente ajudou a identificar é que a empresa ela era do lucro real. E quando você é do lucro real, você precisa de despesas para pagar menos encargos, né? Então, quanto mais despesas você tem, então como funciona o lucro real, né? Com certeza muita gente aí vai saber, mas é bom explicar, né? O lucro real, a empresa ela paga os impostos dela de acordo com o resultado dela. Então, são receitas menos despesas. Ela vai pagar um imposto sobre isso. Então, quanto mais despesas você tem, menos imposto você paga. Quando a empresa decidiu pagar por fora, ela estava tendo despesas, mas ela não estava declarando isso como despesa, ou seja, ela estava pagando mais impostos do que precisaria. E nesse cenário com o Dux, a gente chegou lá, ajudou a empresa a criar essa política de premiação com as regras, regularizou isso, né? É difícil falar a palavra regularizou porque ela já pagava por fora, né? Quando você paga por fora e passa a pagar no cartão, muda o meio de pagamento, né? Então tem que ter cuidado com isso. Mas a gente criou novas políticas de premiação, né, para outras funções, né? E a gente começou ela começou a ter a nota fiscal disso, né? Que entrava como despesa. Então na prática diminuiu o risco trabalhista dela. Ela continua economizando os encargos. E agora ela paga bem menos encargos. Aí, no caso, o encargo fiscal de imposto de renda por conta disso. Então, isso é bem legal. Então, veja, isso só foi necessário porque a gente chegou lá e ajudou com essa assessoria também, né? Então, cumprindo a nossa missão lá de diminuir encargos, né? Tem outro ponto que chamou bastante a nossa atenção, agora aí, feedback de colaborador, né? Como a gente tem uma solução master que passa em qualquer lugar, a gente substituiu uma solução mais tradicional, aquelas que precisam perguntar se passam, né? E esse colaborador, ele morava numa cidade da região aqui, né? Numa pequena cidade que, quando ele ganhava o outro benefício, ele sempre precisava viajar, né? Para a cidade principal, aqui no caso aqui para Maringá, para poder fazer as compras dele, né? E com uma bandeira master, ele já conseguiu resolver a vida dele lá numa cidadezinha.
E ele sempre vinha fazer as compras com os amigos, que também tinham outras bandeiras tradicionais, né? E ele deixou de vir viajar de carro com os amigos, né? E numa dessas viagens que ele deixou de vir, os amigos vieram, os amigos se acidentaram, assim, sabe? Foi... agora tá todo mundo bem, né? Não terminou em tragédia, mas poderia ter terminado, foi bem grave. Ele até falou, olha, o Doug salvou minha vida, tal. Isso é um feedback que às vezes a gente nem imagina aonde a gente vai, mas que é bem legal. Então veja, você dá autonomia pro colaborador, vai além da satisfação, isso muda toda a qualidade de vida da pessoa, né? Às vezes é onde que a gente não imagina, ainda mais você estando no interior, né? Do ponto de vista agora, a gente falou da empresa, a gente falou do colaborador, agora é importante falar do RH também, né? Isso. Então, do ponto de vista de RH, a gente tem ótimos feedbacks de facilitar a vida, porque o RH, às vezes, ela vai ter que gerenciar benefícios diferentes para diferentes pessoas. Então, quando tem muitas empresas que ainda dá benefício individualizado. Um quer outra coisa, outro quer outra coisa, isso gera muita gestão para o RH, né? Aqui não, é muito simples, muito prático, né? Você faz uma recarga de um valor no cartão do cara e o cara gasta, né? Dentro das categorias que você, RH, define, né? Que ele vai ter direito de gastar dentro das regras que você define. E a pessoa gasta. Então, isso facilita muito a operação ali do RH, da parte de benefícios, efetivamente, né? E, fora aumentar os indicadores, né, automaticamente, a gente tem RH que disse, Ivan, depois que eu implantei o Dux, eu bati todas as minhas metas. Estão mudando minhas metas no meio do ano, que era do ano, estão atualizando, porque já foram todas, né? De satisfação, de atração, de retenção. E por algo que não dá trabalho a implantação, né? Porque... às vezes o pessoal me pergunta, como que é a implantação de uma solução como essa, né? A gente sempre se preocupa, né, com a mudança. Na verdade, a adesão ela é automática, né? Porque a pessoa já tem uma solução que passa em alguns lugares, ela vai ter uma solução melhor que vai passar em mais lugares, né? Então, a adesão é automática, são só dúvidas pontuais. Olha, não passou nesse lugar, né? Por que não passou nesse lugar, né? Que a pessoa procura saber. E a gente vai olhar lá, realmente, um lugar que não poderia estar passando. Às vezes a pessoa está até comprando, está lá na feira, Evandro. Esse é um cenário comum. Está na feira comprando, né, um alface. Olha, eu estou comprando o alimento, mas não passou. Por quê? A gente vai ver a maquininha lá é da filha do dono, do irmão do dono de uma empresa, de uma loja de roupa, por exemplo, né? Então, são esses os principais feedbacks aí, tanto de RH, de colaborador e também de empresa. Mas aí já não é uma questão do cartão, né? Não. É uma questão daquela máquina, daquela pessoa que está exercendo ali aquela atividade. Exatamente. Com uma outra máquina que é de um outro serviço. Às vezes a pessoa ela só pode gastar, por exemplo, com alimentação, né? Então você tem uma legislação lá que te fala que você é obrigado a pagar um vale alimentação. Só pode gastar com alimentação. Se chega uma maquininha ali, que às vezes a filha do dono é dentista, por exemplo, enfim, né? Se for dentista e o saldo estiver no flexível, ainda passa por conta da qualidade de vida. Mas se o saldo estiver fixado em alimentação, né, que quando recebe só o que o sindicato paga, que o sindicato exige, por exemplo, né, ele só vai passar em categoria de alimentação. Então, se for dentista, já não passa, né? Mas, se for no flexível, que o flexível você pode gastar em qualquer ajuda de custo de alimentação, ele passaria também. Então, assim, o que eu diria para você é o seguinte, a solução você consegue configurar de todas as formas, desde a mais restrita possível para uma categoria só, desde a flexível, que pode ser auxílio alimentação, ajuda de custo, e até a livre, é totalmente livre. Só que aí é importante você, dentro das regras, e esse é um diferencial, que a gente chega lá e a gente ajuda a empresa a definir o que é para ela e o que não é para ela. Legal, Ivan, a gente teve um papo muito rico, né? Eu acho que se a gente poderia, inclusive, ter muitos outros papos, se a gente for entrar aí nos pormenores de cada uma das coisas que a gente falou, né? Então, desde essa remuneração mais inteligente, dos benefícios, da questão legal, do salário sob demanda, das vantagens, né? Então eu queria que você, olhando para essa câmera que está aqui na tua frente, legal, né, que você deixasse aí uma mensagem final para quem acompanhou a gente até aqui, né, de tudo isso que a gente falou, mas também deixasse esse convite, né, para as pessoas conhecerem vocês, né, conhecerem o Dux, e um pouquinho mais aí e além aí de tudo que a gente falou, né, quanto a vantagens e benefícios. Legal. Bom, eu queria fazer um convite para você e até, Evandro, como você disse, a gente entrou muito a fundo, não tão a fundo, né, a gente falou de várias coisas que às vezes, né, o papo precisaria mais, né.
Caso você tenha alguma dúvida, né, com certeza em algum ponto que a gente tocou, você deve, pô, mas e tal cenário? E tal cenário? Fique à vontade de estar mandando esse cenário. Depois, Evandro, me coloca à disposição a responder todos e auxiliar nesse sentido, tá? E qual é a dica, né? Comecem, né? Comecem de algum lugar, né? Às vezes a gente olha a mudança, Evandro, e a gente pensa que, nossa, ela é muito grande, como que eu vou definir? Comecem de algum lugar, né? E às vezes a coisa é muito mais simples que a gente imagina, né? Às vezes só alterando a solução mais tradicional que eu tenho aqui para uma solução que já é mais, né? Dá mais autonomia para o colaborador, já é algum lugar. E as outras coisas a gente vai construindo aos poucos, né? Se você não sabe por onde começar, se você tem dúvida, né, por onde começar, esse é um dos nossos diferenciais também. A gente dá uma assessoria para vocês, porque a gente fala, Evandro, não adianta nada a gente entregar o melhor violão do mundo se a pessoa não sabe tocar. Então a gente entrega um excelente violão e também ensina a pessoa a tocar junto. Então esse é o diferencial do Dux. Não é só mais uma empresa de cartão, né? Então a gente vai a fundo para resolver os teus problemas de atração e retenção. Então eu acho que é mais isso. Fica o nosso convite aí também para você entrar nas nossas redes sociais. Acho que vão estar os links aí também, conhecer mais sobre a gente. E tendo qualquer dúvida, independente se são clientes ou não, dúvidas sobre benefícios e a gente puder ajudar, contem com a gente. Legal, Ivan, obrigado mais uma vez. A gente sabe como o nosso tempo é precioso, né? Então, obrigado por você ter se disponibilizado a vir bater esse papo com a gente. Tenho certeza que não só as minhas dúvidas, né? Me coloco aqui como uma pessoa que tirou muitas dúvidas também, né? Enfim, sou um profissional de recursos humanos, mas que está à frente aí da gestão de marketing, né? Então, sou um gestor também, tinha muitas dúvidas. Me coloquei nesse papel, né, dessa pessoa que tem muitas dúvidas, né? Como o nosso ouvinte, que quer tirar essas dúvidas, né? Que quer entender um pouco mais sobre gestão de benefícios, sobre como remunerar de forma mais inteligente. E eu acho que você foi muito além até, né, das expectativas que eu tinha aqui para as minhas dúvidas pessoais mesmo. Eu queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo e colocar aí a RH Gestor, né, à disposição para quem sabe a gente tem outros encontros aí em outros episódios, né, quem sabe. Perfeito, Evandro. Eu que agradeço muito essa parceria aí. Tem dado muito certo aí pra gente. Contem com a gente, contem com o Dux, contem com a DB1. E eu que agradeço e parabéns aí. Tá um podcast sensacional. Vocês estão tendo um conteúdo valioso, gente. Parabéns. Então, obrigado aí a DB1 mais uma vez. Obrigado a todo o time do Dux também. E o RH Gestor Podcasts, né? O nosso episódio de hoje, ele vai ficando por aqui. Eu queria te agradecer por ter nos ouvido, né, até este instante, ou nos assistido aí também pelas nossas redes sociais, né, pelo YouTube, pelo Spotify. Queria lembrar, né, que esse é um oferecimento da RH Gestor. Nós somos uma empresa de tecnologia para gestão de recursos humanos. Então, mais uma vez, se você chegou até esse podcast e ainda não conhece as nossas soluções aí para gestão de processos em RH, você possa apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e agendar aí uma demonstração gratuita com o nosso time. O nosso episódio, então, vai ficando por aqui. Um abraço, até o nosso próximo encontro aqui no Spotify, no YouTube. Logo vem muito mais aí conteúdo sobre esse universo da gestão de pessoas. Até mais!